A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, gente boa, chegamos na lição de número 3, que vai trazer algo assim especial pra gente. Chegamos em Atos 3 também, onde nós vamos entender aquela história maravilhosa sobre aquela cura daquele coxo que vivia à porta do templo chamado Formosa. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, se inscreve no canal, passe sendo os nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário. Olha, eu quero pedir a você, pega essa lição, joga nos grupos de Zap da igreja aí para todo mundo, em nome de Jesus. E claro, a gente está deixando disponível o material dessa aula de hoje. É só clicar no link na descrição, está disponível para você. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens. Vamos analisar Atos capítulo 3, versículo 1 ao 16. Tem uma mensagem poderosa aí pra gente. É claro que você vai iniciar a sua aula de hoje a partir do texto bíblico. Então dá uma analisada nesse texto que acabei de citar para você. Observe também que a sua aula de hoje tem aí alguns objetivos. São 3 e fique atento que a sua aula possui 3 pontos. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Um coxo à porta do templo. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Você vai perceber que a igreja está envolvida com a oração. Você vai perceber que agora em Atos 3, os líderes da igreja, os pastores da igreja estão indo para o templo orar. E acontece algo sobrenatural. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Uma porta chamada Formosa. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Você vai perceber que tanto Pedro como João, pastores da igreja, estão indo para o templo para orar. E eles vão orar pela entrada principal, por uma das entradas que existiam naquele período do templo que foi erguido por Herodes. Essa entrada era conhecida como a Porta Formosa. E ali ficava um paralítico que todos os dias em sua vida era levado por alguém para poder pedir esmolas. E essa porta era tão bonita porque ela dava acesso ao pórtico de Salomão. Então, em fatos históricos, você percebe que esse lugar é real, é um lugar histórico que existe, onde aconteceu esse grande milagre. Finalizando então o primeiro subtópico, a gente vai para o segundo, que trata outro argumento aqui importante. Uma vida de exclusão. Outro fator que a gente precisa entender nesse segundo subtópico é que a porta do templo, chamada Formosa, também era o local onde se encontravam várias pessoas que eram excluídas pela sociedade naquele período. Era o local onde as pessoas ficavam ali, tinham o seu ponto para poder pedir esmolas. Então, isso também era algo desagradável que acontecia naquele período ali. E de acordo com o texto bíblico, todos os dias, um homem coxo de nascença era levado por alguém e colocado à porta do templo, para poder pedir e viver a partir das esmolas. E de acordo com o texto bíblico, você percebe que as pessoas passavam por ali. E aquele local também era um local de finanças, onde as pessoas contribuíam, ajudavam aqueles que precisavam desse recurso. E de acordo com Atos 10:34, nós precisamos sempre lembrar que Deus não faz acepção de ninguém. Aquele paralítico estava à porta do templo, mas não podia entrar no templo para cultuar, por causa da sua doença, por causa da sua deficiência. E você percebe dentro da palavra de Deus que Deus tem um plano maravilhoso a ser exercido em Atos 3. Vamos analisar agora o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que trata outro argumento para a gente poder trabalhar em sala de aula. Um pedido e um olhar. Eu gostaria que você observasse nesse terceiro subtópico o versículo 4 do capítulo 3.
Quando os pastores vão para o templo para orar, aquele coxo de nascença então pede a Pedro e João um valor, uma ajuda, uma esmola. E é interessante que Pedro traz uma mensagem diferente e uma mensagem poderosa que ele não esperava. Pedro então olha para ele e diz: olhe para nós. É óbvio que aquele rapaz estava esperando ali receber algum valor, algum trocado. E o próprio apóstolo Pedro faz questão de dizer que não tinha prata e nem ouro, mas o que ele tinha, o que ele possuía, isso ele iria dar, que era o compartilhar da presença de Jesus. Era Jesus em sua vida, era Jesus Cristo no seu coração. Aqui a gente tem uma lição poderosa para apresentar em sala de aula para os nossos alunos. Nós precisamos ajudar as pessoas. Claro que sim, mas em primeiro lugar nós precisamos oferecer Jesus. Jesus é aquele que traz a transformação, a restauração para as pessoas. E Pedro e João, pastores da igreja, estão nos ensinando isso. De acordo com Mateus, capítulo 5, versículo 14, a gente também precisa lembrar que, como igreja, o mundo está de olho em nós. O mundo fica de olho em nossas vidas. E nós precisamos ser luz desse mundo, fazer a diferença. E o que Pedro e João estão fazendo na porta do templo com aquele coxo? Fazendo a diferença, dando testemunho de Cristo, descrevendo o poder, a graça, a misericórdia do Senhor. Esse é o nosso papel como cristãos. Finalizando aqui esse ponto, vamos avançar para o próximo, que vai tratar sobre o seguinte argumento à luz da palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. A cura do coxo, esse é o segundo ponto da nossa lição. Você vai perceber aqui em 3 subtópicos que há um diferencial nessa cura. Essa cura também passa a ser um testemunho, ao tal ponto que ela vai gerar também salvação de vidas. E é importante a gente observar aqui algo especial em 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: dinheiro não resolve tudo. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 2. Eu gostaria que você observasse, por favor, capítulo 3, versículo 5. Quando Pedro então pede para aquele coxo olhar para eles. E é interessante que você percebe que aquele coxo aguardava receber algo em troca. Tem muita gente que pensa que o dinheiro traz uma felicidade pessoal, uma alegria pessoal. Mas o dinheiro não compra a alegria de estar em Jesus, a alegria de ter a vida eterna. E era essa alegria que o apóstolo Pedro e que João estavam oferecendo para ele. A gente precisa entender que o dinheiro não traz essa satisfação pessoal, mas o dinheiro ele pode trazer para pessoas coisas que são passageiras. E aqui nós entendemos à luz da palavra de Deus que o apóstolo Pedro está oferecendo algo que é maior, algo que é sobrenatural, uma alegria que é dada pelo próprio Deus aos seus servos. E a gente precisa entender, à luz das Escrituras, que o que Pedro estava oferecendo era maior, era sobrenatural, era a presença de Jesus. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O compartilhar Jesus. Esse é o segundo subtópico. Você percebe que os apóstolos agora compartilham Jesus com aquele rapaz. Por favor, observe Atos capítulo 3, versículo 6. Eles oferecem Jesus. Eles trazem uma mensagem de Deus. E esse compartilhar Jesus é uma boa nova de salvação. O dinheiro não compra, mas Jesus restaura, transforma, liberta, cura, traz uma nova vida e uma nova oportunidade como aquela a qual os apóstolos estavam oferecendo para esse coxo de nascença. E de acordo com João, capítulo 10, versículo 10, nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus ele traz para alguém vida e vida com abundância. Aquele rapaz estava recebendo algo de Deus da parte dos apóstolos, Jesus Cristo. É Jesus que traz a transformação, é Jesus que traz a alegria. E nesse caso aqui, foi Jesus que trouxe a cura para aquele coxo de nascença. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O milagre da cura. Eu gostaria que você observasse Atos 3, versículo 6.
Quando Pedro então diz para aquele rapaz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aquele rapaz estava ali em uma condição praticamente a sua vida inteira, mas foi naquele momento a qual Jesus chegou através da vida dos apóstolos que ele teve a oportunidade de ter uma restauração para poder entrar no templo e adorar a Deus. E de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo milagre que foi realizado aqui ao ponto de restaurar aquele coxo, é um milagre que também acontece em nossos dias. Deus está querendo levantar sua igreja, sua juventude, levantar você para produzir vida na vida daquele que não tem. Cristo é a restauração e você percebe à luz da palavra de Deus que esse coxo é curado e restaurado por causa de Jesus. Esse é o nosso papel como igreja, trazer restauração para aquele que está caído. E o que acontece com esse rapaz? Ele é restaurado, ele é levado para o templo, ele entra no templo adorando, porque Jesus lhe trouxe a restauração através da vida dos apóstolos. Finalizando aqui o ponto número 2, vamos para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O discurso de Pedro no templo. É nessa oportunidade de cura, de milagre, que Pedro então tem uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte assunto: glória somente a Deus. Atos 3:9. Você percebe que o próprio apóstolo Pedro faz questão de dizer que a glória daquele milagre não era dele, não era de João, mas era de Jesus. Foi Jesus que realizou aquele milagre. Foi através do nome de Jesus que aquele milagre aconteceu. E foi pela fé daquele coxo que acreditou na mensagem desses homens de Deus. Atos 3,16, você percebe que o próprio apóstolo Pedro faz questão de dizer que foi Jesus que realizou aquele milagre. Como a gente precisa aprender essa questão fundamental, que é Jesus que realiza milagre, que é Jesus que realiza a obra, que a obra é de Jesus. Nós somos apenas canais e os apóstolos estão nos ensinando essa lição, esse presente de Deus que Deus nos dá. E aqui a gente precisa entender que os dons não exaltam os homens, mas os dons exaltam a Cristo, porque é Ele que tem a oportunidade de curar quem Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. E nesse caso, Ele decidiu curar esse paralítico na porta do templo. Vamos analisar agora o segundo subtópico do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto: pregando a Cristo. Atos capítulo 3, versículo 13. Pedro então tem a oportunidade de testemunhar e pregar Jesus. Qual é o papel do professor da Escola Bíblica Dominical? Pregar Jesus. Qual é o nosso papel? Anunciar o Senhor. Naquela oportunidade, o apóstolo Pedro então anuncia Cristo, prega Cristo, fala de Cristo, testemunha Cristo para com as pessoas. Como a gente precisa aprender essa lição? O nosso papel é testemunhar de Cristo, falar de Cristo, falar do amor do Senhor para aqueles que precisam. Pedro então prega Jesus. O nosso papel é anunciar o Senhor. E esse milagre é uma oportunidade de anunciar Cristo, o caminho da salvação para aqueles que estão distantes. A gente precisa entender que oportunidades que acontecem na nossa vida são oportunidades dadas por Deus aos seus servos, aos seus filhos. Vamos finalizar então no terceiro e último subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. A salvação é o maior milagre. O próprio texto bíblico faz questão de dizer que depois daquela pregação, várias pessoas aceitaram a Cristo. Quase 5.000 pessoas retornaram para o Senhor. O que acontece aqui? O maior milagre não é a cura daquele coxo, mas sim a salvação em Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 2, ele faz questão de dizer e ensinar a Timóteo, incentivar a Timóteo a pregar Cristo em todo o tempo. O nosso papel como servos de Jesus é anunciar a salvação. Mais do que um milagre físico, nós precisamos entender aqui na classe dos jovens que a salvação, a libertação, a morada nos céus
é o maior milagre. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você aqui à luz da palavra de Deus em Atos 3. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. A próxima aula já está prontinha. Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.